Amém, gente. Boa noite a todos. Você que nos assiste, estamos ao vivo de Curitiba. Nossa igreja existe para abençoar a sua vida. E o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Quero muito que você venha aqui. Se você vier a Curitiba, tiver um parente em Curitiba, desigrejado, afastado, precisando de socorro, você já sabe que o nosso endereço está aqui. Os pastores ficam de plantão aqui, de segunda a sexta-feira, sábado de manhã também, e temos aqui todo um time que vai cuidar de você. Deus te abençoe. Hoje eu quero encerrar, ou coroar o encerramento do retiro de casais, uma palavra que fala sobre relacionamento. Então eu resolvi extrair da Bíblia um relacionamento que serve de base para qualquer outro relacionamento, seja relação entre pai e filho, entre irmão e irmã, entre cunhado e cunhada, entre nora e sogro, entre marido e mulher. Então eu quero trazer para dentro da realidade da família, dentro da realidade da intimidade doméstica, aquilo que Deus traz para a gente. A primeira coisa que você tem que entender é que todo relacionamento, ele vai passar por crise, qualquer um deles. Ele vai passar por momentos em que nós vamos nos chocar, nós vamos nos debater, nós vamos nos espetar, nós vamos nos machucar, e é por isso que a gente precisa acertar depois de errar. Eu lembro de trabalhar num setor uma vez que tinha uma lata de lixo, naquele tempo que se usava muito papel, hoje está tudo digital. Então, às vezes, estava produzindo um documento, escrevendo um documento, você errava, e alguém colocou assim a lata de lixo e tinha uma cesta em cima dela, como se fosse uma cesta de basquete. Então, você ficava ali jogando, né, e muitas das vezes mesmo eu errava. Então, depois que você erra, você não tem jeito, você tem que levantar para pegar, e pega aquela bola de papel, e na cara do gol, na cara da cesta, na faixa com raiva, pum, e erra de novo. E você pega de novo, e diz, não é possível, e erra de novo, e daqui a pouco você acerta. Como recomeçar? Como acertar depois de errar? Existe aqui um traçado, existe aqui uma receita para recomeçar qualquer tipo de relacionamento. E eu vou pegar emprestado a relação entre o homem de Deus e o próprio Deus para tratar disso. Mas primeiro você tem que saber que para começar qualquer coisa, ou recomeçar qualquer coisa, você precisa deixar o passado no passado. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criatura, as coisas velhas ficaram lá atrás, eis que tudo se fez novo. Você não vai conseguir caminhar com Deus de maneira nenhuma, você não vai conseguir caminhar no relacionamento de maneira nenhuma, preso no passado que te ofendeu, no passado que te feriu, no passado em que você mesmo decepcionou, no passado em que você mesmo feriu. Nós não conseguimos andar para frente, presos numa bola de ferro que nos prende lá no passado. Até a própria vida cristã, ela é fundamentada em um recomeço com coisas novas. Eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que o arrependimento, ele é o ponto de partida para qualquer início. É você mudar a tua estrutura mental, que achava que seria possível continuar se relacionando com alguém, vivendo da mesma maneira violenta que você vivia antes, vivendo da mesma maneira omissa que você viveu a sua vida inteira. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Essa palavra é dita pelo apóstolo Paulo, dizendo que existe uma maneira de você recomeçar qualquer coisa na sua vida, mas ela tem que ser marcada pelo arrependimento. E o arrependimento não é uma tristeza que você tem pelo que você errou, pela maneira como você errou, mas é uma decisão de mudar a sua própria vida. Não é você chorar lágrimas de crocodilo, não é você ficar contando quanto você é vítima das suas próprias decisões erradas, mas é decidir viver uma vida nova. Ordena que todos em todo lugar se arrependem. Agora, o reinício, ele é marcado sempre por algo chamado misericórdia. A mim, o apóstolo Paulo, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Tem muita gente que faz o que faz porque não sabe fazer o certo. Aí
é uma vida marcada pela ausência da sabedoria, pela ignorância. Mas tem gente que faz o que faz, porque não acredita que a maneira certa de se fazer é a maneira que vai trazer alegria. O apóstolo Paulo, ele não era nenhum anjinho. Pelo contrário, eu preguei esses dias aqui, algum tempo atrás, sobre a vida desse homem de Deus, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Esse homem deixou um rastro de sangue, de perseguição, de tortura, de violência. Ele era um homem, de fato, cristão-fóbico. Ele era um homem que achava que no coração dele, no entendimento dele, na maneira como ele vivia, ou como ele cria em Deus, ele estava prestando um grande serviço a Deus, fazendo com que aquilo que era considerado na época a seita dos cristãos fosse arrasada, fosse destruída. Ele pega cartas junto com a política da época, com o governo da época, para colocar na cadeia, para tentar intimidar, para inibir o crescimento daqueles que estavam recebendo Cristo, estavam se multiplicando como pó da terra. Mas ele diz, olha, naquele tempo eu comecei, por quê? Porque eu alcancei misericórdia. Foi um tempo que eu fiz na minha ignorância. Foi um tempo que eu vivi na minha incredulidade. Todo mundo pode começar. E o interessante é que as pessoas acham, não, fulano se converteu. Aí esses dias, um criminoso do tráfico, estava vendo um testemunho numa igreja, ele se converteu. E a igreja aleluiada, a igreja pulando, fazendo festa, cantando, batendo palma, porque aquele criminoso se converteu, agora tido para a prisão, pagado a sua pena, mas ele agora estava livre em Cristo. E todo mundo aceita quando você erra, mas erra na incredulidade. Pouca gente entende que a vida de relacionamento é uma vida de recomeço, porque a gente continua errando. Muita gente fala assim, não, ele pode errar porque ele é novo convertido, a você não pode errar. Como se nós recebêssemos de Deus, ou uma garantia de que, à medida com que a gente vai caminhando, nunca mais a gente fosse tropeçar. Se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo não escreveria, em 1 João capítulo 2, verso 1, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas, se pecares, temos um advogado junto ao Pai. Isso não é uma boa desculpa para você continuar pecando. A vida de pecado, ela traz sofrimento, ela traz medo, ela traz tristeza, ela machuca você, ela machuca as pessoas. Não é isso, mas você sim pode viver sem pecado, mas se você pecar, aquilo vai te incomodar de tal maneira, se você é filho de Deus, gente, peca. O pecado, ele incomoda, porque o Espírito de Deus, ele vai tentar sempre expelir aquele corpo estranho da vida da gente. Ele vai ficar insistindo comigo e com você, para que abandonemos aquela conduta, aquele comportamento, ou aquela iniquidade, que jaz à nossa porta, e sobre o qual nós temos que dominar, mas a gente não consegue dominar. A palavra de Deus diz que o justo pode cair, meu irmão. Cairá 7 vezes o justo, o Senhor levantará. Cairá 7 vezes, tem pessoas que caem na mesma fraqueza, vencem grandes pecados, mas tem aquele pecado pequenininho que ela não consegue vencer. Aquele pecado que ela despreza, aquele ciúme, aquela inveja, aquele pensamento blasfemo, está na cabeça dele. Ele conseguiu vencer grandes pecados, os chamados pecados anômalos, pecados cabeludos. Pastor, eu tinha um comportamento, eu era viciado, eu tinha uma vida imoral, e ele vence aquilo. E existem outros pecados que ele considera menores, que ele considera de menor monta, e ele fala, esse aqui eu não consigo vencer, eu não consigo vencer a mentira, eu não consigo vencer o engano, eu não consigo vencer esse meu temperamento, que eu acabo, num momento de emoção, de decepção, eu estrago a vida das pessoas, eu falo coisas que eu não devia falar, eu sou estúpido com pessoas que eu devia amar, eu decepciono as pessoas que estão confiando em mim. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levantará. Então, a pessoa que cai 7 vezes é uma pessoa que recomeça no mínimo 7 vezes. E grandes vultos tropeçaram. Esse homem que eu quero citar aqui, gente, é um homem impressionante. Deus vos suscitará dentre vós um profeta semelhante a mim. Quando Moisés é levantado, existe uma disciplina bíblica dentro dos seminários teológicos chamada tipologia bíblica. Tem o tipo e tem o antitipo. Moisés é um tipo de Cristo. Se você olhar para a vida de Moisés, Moisés veio para libertar cativos, como Jesus veio para libertar cativos. Quando Moisés, ele sobe no capítulo 34 de Êxodo, ele desce, o rosto dele está brilhando como o sol.
Acontece a mesma coisa em Mateus 19, Marcos 9, quando Jesus sobe no Monte Tabor, ele desce para Nazaré, e o rosto dele lá, ele transfigura como luz. Então tem muitas coisas que você olha para a vida de Moisés e você compara, mas a Bíblia fez isso de propósito, Deus fez isso de propósito, para quê? Para anunciar aquele mesmo Deus que estava anunciando Jesus no Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Agora, esse homem que foi tipo de Cristo, esse homem que salva mais de 2 milhões de pessoas do cativeiro, esse homem que pega na ponta um povo que não é povo, é um povo bagunçado, é um povo sem Deus, é um povo idólatra, um povo sem lei, um povo sem adoração a Deus, ele pega esse povo, ele transforma numa nação, depois de 40 anos, para herdar a terra da promessa. Moisés também caiu. O justo pode cair 7 vezes. Moisés também caiu. Moisés cai aqui em Êxodo 32. Ele vai quebrar um acordo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Ele falou assim, ó, para mim chega, não quero mais. O acordo que a gente tinha foi quebrado. O acordo, eu achei que ia ser molezinha, andar com Deus, receber a instrução de Deus, porque Deus falava com Moisés, fala face a face. Em Números capítulo 12, ele fala assim, quando eu levantar profetas em Israel, através de sonhos e visões, falarei com o homem, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face, como o homem fala com o outro. Eu falo na cara dele, eu falo na lata dele. Não é sonho, eu não tive uma visão. Ele vê claramente como os homens veem. E Moisés, ele começa achando que vai ser muito fácil, que vai ser tudo muito molezinha, muito tranquilo. E quando ele encontra a primeira grande decepção no relacionamento dele com Deus e no relacionamento dele com os homens, ele fala, não quero mais, pastor, basta, é insuportável. E ele quebra a lei. Ele pega aquelas tábuas de mandamentos, os mandamentos, gente, são bons. Os mandamentos são um caminho que Deus dá para a gente não experimentar desgraça. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando ele diz, não matarás, não adulterarás, não levantarás um falso testemunho contra o teu próximo. Cuidado com a tua ganância, cuidado para você não desejar aquilo que não é teu. Não cobice aquilo que não é teu. Deus, ele não está colocando a gente numa jaula, ele falou assim, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido. Não é nada disso. Ele está dizendo para a gente, ó, não mexe com que isso aqui é trinitroglicerina, é TNT, isso aqui vai explodir na tua cara. Não fica pensando que você vai quebrar o mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e que teus dias sejam longos sobre a face da terra, tira um dia para você descansar, porque senão o teu corpo vai entrar em falência. A terra tirava 1 ano de descanso, você plantou, ó, depois do 6º ano, não planta nada, deixa descansar. Por quê? Porque Deus é inteligente e Ele dá para a gente uma saída, um alívio, um escape para essa vida dura e tensa que a gente tem. Então todo mundo precisa descansar. Então quando Ele fala sobre o sábado, Ele não está dando para você uma lei, Ele está falando assim, o sábado foi dado, é um presente para o homem, porque o homem não tinha descanso. O homem não descansava, era escravo, trabalhava de segunda a segunda, de terça a terça, de quarta a quarta, de quinta a quinta, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 400 anos escravo. Aí Deus falou assim, eu vou dar um sinal de que vocês são livres. Vocês vão trabalhar 6. Não é ficar em casa coçando a cabeça 6 dias, não. Acordando meio-dia, levantando cedo, trabalhando. Mas no 7º dia você vai descansar. O descanso do pastor Lobo é segunda-feira, eu já vou avisar para ele. Você que está chegando agora, viu? Pastor Lobo descansa na segunda-feira. Todo mundo entendeu? Posso ouvir um amém? Não adianta mandar mensagem, é lógico, pastor, houve uma emergência, hospital, aconteceu, eu vou estar lá. Mas nada de fazer pergunta teológica na segunda, pastor, o senhor pregou assim, eu penso diferente. Manda na terça, na segunda-feira eu tenho que cuidar de mim, porque senão eu vou esgotar. Então o mandamento de Deus não é aprisionador, ele é libertador.
Ele é gracioso. Você sabe o que há por trás de uma vida de um assassino? Você sabe o que há por trás da vida de um adúltero? Você sabe o que há por trás da vida de um ladrão? Você sabe o que há por trás de um homem que desonra pai e mãe? De um fofoqueiro? Gente, há muita tragédia que vem a reboque da vida desses homens. Então Deus fala assim, não se mete com isso. E Moisés pega todos esses bons mandamentos, quebra os mandamentos e quebra o acordo. O capítulo 32, ele encerra com Moisés dizendo assim, ó, eu não quero mais. E talvez você tenha experimentado isso na sua vida. Tem gente aqui que não fala com o irmão. Tem gente que fala assim, não, pastor, a minha família é complicada. Eu nunca consegui, na verdade, viver em paz dentro da minha casa. Tem gente que não fala com o pai. Tem gente que não fala com o filho. Tem gente que eram melhores amigos, entraram em sociedades e negócios, hoje eles mal se cumprimentam, se odeiam, se degladiam em lutas judiciais que passam 1, 2, 3, 10 anos, um quer dizer eu tenho razão, eu não tenho razão. Existe uma inexistência de perdão e de possibilidade de reconciliação. Recomece de novo, Êxodo 34, o capítulo 33 é um capítulo assim de, vamos parar para pensar. É um capítulo exprimido entre aquele homem que quebra a aliança, que quebra a palavra, que quebra a promessa, que desiste de se relacionar, e o recomeço. Diz o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras. E nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Esse ano, em março, eu estive lá no Sinai com os irmãos da igreja aqui. No início parece assim que são flores. Uma jornada de alegria, como se você estivesse passando pelaquela estrada dourada do Mágico de Oz. É lindo, são luzes, aqueles peregrinos ao teu lado, todo mundo feliz da vida, animado. Gente, até que a gente começa a subir aquela montanha. São 2.288 metros de sangue, suor e lágrimas. Agora imagina você carregando 2 pedras, porque para baixo, até o diabo empurra, meu irmão. Agora para subir, e para subir, se fosse hoje, ia ser mais fácil. Ó, pega o teu tablet aí, pega o teu celular, teu bloco de notas, e sobe comigo, mas naquele tempo, que a gente não tinha isso, era pedra mesmo. O início, o reinício, ele custa caro. Deus não vai mudar de ideia porque você ficou zangado. Deus não vai mudar a palavra dele porque você acha que você tinha o direito de se aborrecer. Ah, pastor, mas eu tenho razão. Você viu o que ela fez? Você viu como ele me tratou? Então, todo relacionamento no reinício, ele vai ter que sofrer. A pressão vai passar pela panela de pressão da vida. Recomece de novo. Então Moisés disse à comunidade, foi isto que o Senhor mandou fazer, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, para ungir e consagrá-lo. Eu retirei esse texto do contexto daquilo que ele está tratando, para mostrar para vocês que Deus não desiste. Arão era irmão de Moisés, também filho de Arão e de Joquebede. E Arão fez uma bobagem ali no capítulo 32, esse capítulo que nós estamos analisando, em que Moisés quebrou as tábuas. Esse irmão dele, mais velho, e a gente espera mais sabedoria de quem é mais velho, de quem tem cabelo branco, ou de quem já não tem mais cabelo, ele me faz um bezerro de ouro. Ele faz um bezerro de ouro, dizendo assim, não, quem nos guiou foi esse boi aqui. Eles adoravam no Egito os bezerros, era uma das divindades, né? Que inclusive, uma divindade que sofre uma das pragas do Egito. E aqui, Deus não desiste desse homem chamado Levi. Ele é ungido lá atrás, ele é sacerdote lá atrás, ele faz a bobagem dele como sacerdote, como líder espiritual, como aquele que guia, devia ser exemplo, um exemplo de adoração, de louvor, de conduta com Deus. Mais tarde, Deus vai pegar ele, vai levantar ele como sumo sacerdote, vai colocar nele um turbante, uma roupa toda elegante,
para destacar ele no meio do povo. Olha lá, está vendo por que ele se veste daquele jeito lá? É para ser exemplo. É para ele não passar no meio da multidão como alguém que passa invisível. Não, ele é referência. Ele é o selo, antigamente tinha aqueles projetos, né? O selo do ISO 9000. É a garantia de que a perfeição vai estar nele. Esse Deus que não desistiu de Arão, que revelou para ele o seu desejo dele ser sacerdote, que manteve a unção sobre a cabeça dele, o óleo sobre ele, é o Deus que perdoou e restaurou o sacerdócio de Arão e manteve a aliança dele com Moisés. Por que Deus faz isso? Aprenda isso. Porque todo propósito de Deus é imutável. Deus não muda. Você muda. Eu acho que eu não amo mais. Eu acho que eu não quero mais. Tem gente que muda de gosto. Eu visitei aqui em Santa Catarina um hotel há muitos anos atrás, num desses feriados de carnaval, de retiro, de carnaval da igreja. Gente, era um hotel que eles só serviam maçã. Estou brincando não. Era um lugar, é Fraiburgo, o nome do lugar. Gente, tinha maçã com tudo. Arroz com maçã, farofa com maçã, suco de maçã, doce de maçã. E você fazia a colheita da maçã. E você descascava a maçã. Gente, eu passei um final de semana de feriado inteiro. Era maçã, 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 maçã. E quando você vai embora, eles pegam um cesto, sabe de quê, gente? De maçã e botam no teu carro. Gente, eu acho que eu fiquei mais de um ano sem comer maçã. Eu tomei uma overdose de maçã. Falei, não quero, não aguento mais, não suporto mais. Isso, e a gente muda o gosto. Até um ponto, não, me dá outra coisa, aí me dá uma mamão, me dá uma pera, me dá uma banana, me dá outra fruta, mas de maçã não. E aquilo que você gostava tanto de comer no passado, hoje você não gosta mais. Você mudou. Deus não muda. O gosto de Deus não muda. O propósito de Deus não muda. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo. Essa versão aqui não é muito boa, do Pai, que criou os luminares, que criou o sol, as estrelas, isso que ele está dizendo. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Malaquias 3,6 vai dizer, eu não mudo. O nosso Deus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito para a tua vida, querido. Presta atenção, Deus não vai mudar porque você vai mudar. Não vai mudar. Ele chega para Jonas e fala assim, Jonas, vai para Nínive. E prega em Nínive, porque o pecado dele subiu até mim. Aí Jonas faz de tudo, gente. De tudo. Ele desce a Jope, desce no barco, desce ao fundo do barco, desce ao mar, desce ao ventre do peixe. Olha para mim, olha para mim. Deus não vai se cansar. Você quer ser rebelde? Você quer tentar enfrentar Deus? Você quer dizer para Deus, Deus, teu propósito não vale nada? Olha aqui, meu chapa, esquece. Deus não esquece os seus propósitos, porque eles são, diga, imutáveis. Deus não sofre mudança, nem sombra de variação. Você só está atrasando. Deus falou assim, você vai entrar na terra da promessa. Não vou, estou com medo, então fica girando 40 anos aí, daqui a pouco você entra. Deus, ele vai insistir com você. Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir do propósito dele, porque o propósito dele é eterno. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pensa um Deus, que os planos de Deus, que os propósitos dele não podem ser decepcionados. Não pode ser. Não tem como você bater de frente, não tem como você dizer assim, não, eu vou enrolar Deus, eu vou pegar um atalho. Gente, você só vai pegar um atalho para andar um pouco mais, voltar e consertar o que você tem que fazer. Os planos deles, os propósitos deles são imutáveis, não passam pelo sentimentalismo que nós temos. Defeitos que você tem não mudam os propósitos de Deus. Ananias, porém, respondeu ao Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem, Paulo. Quanto mais tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você vai encontrar gente que fala mal de você. Olha para mim, teu pai fala mal de você, tua mãe fala mal de você, não tem expectativa nenhuma. As pessoas perto de você vão encontrar um monte de feiura em você, vão encontrar um monte de defeito em você,
um monte de falha em você. Escute, olha, o apóstolo Paulo está ali, ele está sendo restaurado, Deus fala para Ananias, e Ananias pega uma lista dos defeitos dele. Espera aí, vamos botar os defeitos desse homem aqui: perseguidor, blasfemo, injuriador, torturador. Esse homem não presta. Deus assim, ó: os defeitos desse homem não mudam os propósitos que eu tenho para esse homem. Então talvez você esteja se olhando no espelho aí e fala assim: para mim não vai dar. Querido, olha, o propósito de Deus é eterno para você. E esse relacionamento com Deus, por mais que você tente escapar dele, esse relacionamento que você tem com as pessoas, por mais que você tente fugir deles, o propósito de Deus, ele vai se cumprir, porque o propósito dele é imutável. E o passado que você teve não vai mudar o propósito. Pastor, Moisés, eu acho tão engraçado ele querendo discutir com Deus. É que a gente já conhece a história, depois de ler 1, 2, 3, 40 vezes, ele vai falar: Senhor, manda outro, Senhor. Eu nunca fui um homem bom de palavras, nem de ontem, nem de anteontem. Não foi algo assim que eu nasci para fazer. E Deus fala assim: vem cá, meu camarada, vem cá, vamos ter uma conversinha aqui, Moisés. Vamos ter um tete a tete aqui. Quem foi que fez o mudo e quem foi que fez o que fala? Quem foi que fez o cego e fez o que vê? Não sou eu, Senhor? Vai e eu serei com a tua boca. E aquele homem que tinha uma dificuldade enorme de falar, ele vai conduzir o povo de Israel por 40 anos, numa das jornadas, uma das aventuras, das odisseias mais impressionantes que a história pode relatar. Um homem que olhava para si mesmo, olhava para o seu passado e dizia assim: eu sou aquele que fracassou no Egito. Deus escolheu errado. Já falou isso para Deus? Deus, você se enganou, Deus. Deus, você bateu na porta errada. E você já recebeu carta errada na tua casa? Já recebeu? Alguém botou o nome de uma pessoa no teu endereço? Já aconteceu isso contigo? Ou então, às vezes, o endereço está certo, mas tem um detalhe cá na tua casa, assim, engano. Olha, Deus não tem chamado o enganado. Não tem. O meu passado, ainda que seja um passado marcado pela derrota, isso não vai mudar o propósito de Deus. Existe uma fidelidade inquebrável. Sião, porém, disse: Sião é Jerusalém. Só para vocês entenderem aqui. Eu vou voltar aqui, senão vocês vão querer ler o texto. Fica no texto velho. Na Bíblia, você não vai encontrar ninguém, vou repetir, hein? Na Bíblia, você não vai encontrar ninguém fazendo, por exemplo, guerra espiritual. Vamos tomar essa cidade na oração, repreender demônios, porque aqui tem um demônio e tem um demônio territorial. Vocês já ouviram falar nisso? Um dia eu prego com isso para vocês entenderem o que está escrito em Marcos 5, em Mateus 8, em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Sardes, onde estava o trono de Satanás, em Daniel 10, né, o príncipe da Pérsia. Outro dia eu prego, mas para você entender, Deus, ele não chega a Jesus assim: vamos pegar os discípulos aqui e vamos repreender os demônios de Jerusalém. Não é nada disso, nada disso. Ele denuncia pecado. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejos que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha junto, os pintinhos debaixo da asa, você não quis. E tu, Cafarnaum, cidade a noroeste do mar da Galileia, cidade onde Jesus estabeleceu seu ministério, ele vai dizer: Cafarnaum, pensas que subirá ao céu? De fato, rapidamente descerás ao inferno. Ele está dizendo: se em Tiro e em Sidom fossem feitos os sinais que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido há muito tempo com pano de saco e cinzas. Jesus, ele denuncia pecado de cidades, porque a presença de Deus numa cidade, Salmo 127, ele vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele não está mandando você largar tuas trancas, não ter um quarto do pânico, não colocar cadeado, não fechar a tua chave, não colocar uma biometria. Ele não está falando isso. Mas ele está falando que a presença de Deus numa cidade anuncia que essa cidade tem uma aliança com Deus. E aqui, o que a gente está vendo é que
Ele está anunciando, Jerusalém está sofrendo tanto, imagina assim, o Brasil sofrendo tanto, o Paraná sofrendo tanto, Curitiba sofrendo tanto, aí será que Deus se esqueceu de Curitiba? Será que Deus se esqueceu de Jerusalém? Essa cidade tão confortável, tão rica, essa cidade tão maravilhosa agora está sofrendo. Ele diz o seguinte, vão e digam Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. A cidade está dizendo que Deus vazou. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Ele não está falando para uma pessoa, não, está falando para uma cidade. As promessas de Deus começam em Jerusalém e terminam em Jerusalém. Sabia disso? Esse nome Sião se refere ao ponto mais alto. Você está olhando aqui do Monte Scopus. Jesus desce aqui, ó, ele vai descer, Zacarias, capítulo 11, diz, Jesus vai botar o pé dele ali, ó, aqui, você está olhando para Jerusalém, você está olhando onde Jesus vai descer. E ali, naquele momento, ele vai entrar pela porta do rei, a chamada porta dourada aqui. Saladino colocou um monte de pedra lá, colocou um cemitério árabe, porque o Messias não pode tocar em morto, só que ele não sabe que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. A cabeça dele não entende isso. Jesus, ele vai voltar a Jerusalém, como ele foi saudado no domingo de Ramos. Bendito que vem em nome do Senhor. Ele diz, olha, Jerusalém, você vai ficar deserta, até que você diga, bendito que vem em nome do Senhor. O propósito de Deus com uma cidade, a fidelidade dele é imutável e inquebrável. A promessa de Deus, ela não se mexe, ela não varia, conforme as circunstâncias. Cuidado para você não ficar do lado errado. Planos perfeitos de Deus é para gente como eu. Os planos perfeitos de Deus é para gente como você. Aqui todo mundo é imperfeito. Todos nós, e quanto mais perto de nós alguém mais ele vai identificar os erros que eu cometo. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Vou contar um segredo para você. Seu filho é imperfeito. Sua esposa é imperfeita. O seu pai é imperfeito. Os pais são heróis de barro. É isso que a gente tem que entender. Os planos perfeitos de Deus são filtrados por gente como a gente. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, filho de Jonas. João vem desse nome, Jonas, tá bom? Ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Quem poderia esperar Pedro negar Jesus? Quem poderia? Se fosse um filme assim, se você está vendo a série The Chosen, está agora na Netflix, não sei se está entrando no Watch, vamos orar para entrar no Watch. Gente, quando você olha Judas, ele não tem cara de traidor não, gente. Você que é menino, olha para mim, mulher, homem não acha homem bonito, beleza? Mulher fala assim, olha como ela é bonita, mulher acha a mulher bonita, homem não, homem é feio, fulano tal, feio, feioso. Mas quando você vê a cara de Judas no The Chosen, aquele cara louro, do olho claro, sarado, ele fala com uma doçura, aí fala assim, não, esse aqui não é traidor não. Quando você olha para Pedro, com seus rompantes de violência, vou te defender, ainda que todos te neguem, ele pega a espada e diz, hoje ele pegaria a R15, o fuzil, a pistola 9mm, a .40, o lança-rojão, ainda que todos te negam, eu jamais te negarei. Você ia esperar que esse homem ia fracassar no dia mais difícil da prisão de Jesus? Acha? Deus tem planos perfeitos para gente como Pedro. Deus tem planos perfeitos para gente como a gente. Planos perfeitos para os imperfeitos. Pastor, eu quero consertar o relacionamento. Primeira coisa, você tem que olhar no espelho.
Para de dizer que o problema é do outro, o problema é seu. Para de falar, pastor, mas se você tivesse a casa que eu tenho, se você tivesse o amigo que eu tenho, se você tivesse o irmão que eu tenho, se você tivesse a esposa que eu tenho. Gente, você vai ter que reconhecer que é você. Enquanto você não reconhecer isso, enquanto você não olhar para você e falar assim, está aqui o problema. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar. Sabe o que Davi está falando aqui? Ele está falando de culpa, sabia? Meu pecado me persegue. Culpa. E aí tem gente que quer botar assim, o pecado, não, é a minha fraqueza. Querido, olha, ninguém é obrigado a nada, nem que você tenha uma arma na cabeça. Ninguém é obrigado. Se você não reconhecer a sua falha, ouve a tua mulher. Você acha que o pastor Lobo te ama mais do que tua esposa? É mentira. A tua esposa te ama mais. Ela cuida de você. Ela que faz a tua refeição, leva o chazinho na cama, ou o café na cama. Ela que cuida dos filhos, que você deu para ela e que ela te deu. Ela que vai ficar no final da vida até você. Ela que vai te limpar, se você tiver um treco e ficar na cama. Ouve a sua esposa, ouça ela tem razão. Ouve. Agora, esposa, ouça teu marido. Ele também tem razão. Então tem coisas que a gente está aqui e que a gente não enxerga do jeito que as pessoas enxergam. Eu já falei aqui quando, acho que eu devia estar com uns 23 anos, começaram a me chamar de careca. Eu não sabia que eu era, não estou brincando, eu não sabia que eu era careca. Porque começou aqui de trás. E aí eu sempre olhava no espelho e falava, eu sou tão cabeludo? Tem gente que fala assim, pastor, por que você não deixa o cabelo crescer? É simples. Porque se crescer eu vou ficar igual o Bozo, só cresce para cá. Mas tem gente que não consegue entender que quem está do lado está enxergando aquilo que você não está. Papai, por que você está bravo? Porque tem gente que é chata demais, gente. E não entende que o comportamento dele chato expulsa as pessoas dele. A primeira coisa, reconheça a sua queda. Número 2, enfrente as consequências. Disse o Senhor Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras. Você vai ter que consertar. Existe um princípio em que você devolve aquilo que você defraudou. Em Lucas capítulo 16, tem a história de um homem chamado Zaqueu. Esse homem era uma espécie de fiscal do INSS, fiscal do governo, para assuntos financeiros. Gente, ele vai falar assim, se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Tem coisas que você quebrou, você vai ter que consertar. Significa, não adianta ficar parado esperando o tempo curar. O tempo não cura, gente. O tempo, a distância não cura. Eu prego todo o Natal aqui, eu pergunto para vocês assim, agora, segura que eu vou mandar a pergunta. Qual foi o presente que você ganhou ano passado no Natal? Quem lembra, levanta a mão agora. 1, 2 pessoas. Você deve ter ganhado um PlayStation 5. Você ganhou algo bom mesmo. Você ganhou algo bom. Ninguém consegue se lembrar do presente que ganhou no Natal passado. Sabe por quê? Porque presente não cura mágoa. E aí esse ano vai vir aquele teu cunhado lá de longe, que só fala besteira, que ele vai tomar um pilequinho e vai querer agredir todo mundo, e você vai descobrir que a distância que você manteve dele não curou ele. Você vai descobrir, sabe o quê? Que o tempo não cura. O que cura é o perdão. Olha, enfrente as consequências. Querido, você gastou demais. Estourou o cartão de crédito? Você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. O que você fez? Você agrediu a esposa, agrediu o teu marido? Você vai ter que ir lá e pedir perdão. Agora, tem maneira de pedir perdão. Tem gente que pede perdão de uma maneira diferente. Você vai lá e diz na lata, você me perdoa? Errei, estava nervoso. Tem gente que fala, tem outra maneira de pedir perdão. Quer que eu faça uma janta para você? Ele está pedindo perdão para você, tá bom, minha irmã?
Ó, deixa que eu... amanhã você descansa, quem está arrumando a casa sou eu. Tem uma maneira de pedir perdão que você não entende, mas enfrente as consequências. Número 3, Deus nunca vai mudar as regras. Não fique dizendo para você que a carne é fraca, para Deus que a carne é fraca. Disse o Senhor a Moisés: nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Deus não vai dar para você uma autorização para você ser um pecador especial. A gente vive num tempo muito esquisito. Olha, quem disse isso é pastor Pilagini da PIB. Vai chegar um tempo que as gerações depois de nós vão ser presas por pregar o evangelho. Está acontecendo. Você não pode mais falar qualquer coisa no culto, não. E se você fala no culto, eles vão pegar uma maneira assim, vão colar em você uma palavra: você é fascista, você é racista, você é misógino, você é homofóbico. Por quê? Porque o ser humano não quer ser agredido com a realidade da Bíblia. Então tem uma maneira de você ser afetado e ser calado, à medida com que você entende que a palavra de Deus não vai mudar. Gente, o pecado vai ser sempre pecado. Tem gente hoje queimando Bíblia, dizendo assim: vamos mudar a Bíblia? Você está ouvindo? Não estou falando de ímpio não, tá bom, gente? Eu estou falando de pastores. Vamos reinterpretar a Bíblia. Vamos dar uma amoldada na Bíblia para que ela fique mais palatável. Está duro de engolir. Não é isso que os discípulos falam para Jesus? Ó, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não é digno de mim. Gente, a turma foi toda embora. Dura essa palavra. Eles foram embora. Eu fui pregar nos Estados Unidos, e eu não sei porquê, gente. Uma pessoa veio falar comigo sobre que estava lá, ele era ilegal, o outro era ilegal, o outro era ilegal. Eu fui falar que isso era pecado. Você ir viver num país ilegal é pecado. Gente, eu não imaginei, mas eu não falei assim com tanta enfaticamente, não. Gente, o povo saiu triste. Por que você está dizendo para o povo que pecado é pecado? Então, Deus, ele não vai mudar a palavra dele, porque é ruim para você, porque você não gosta, porque, pastor, isso é amargo demais, é muito duro ouvir isso. Mas a dureza da palavra de Deus é por causa do coração da gente que é desviado. Porque quando você descobre que a fidelidade é o melhor caminho, é um caminho de alegria, você nunca mais vai trair. Entenderam isso? Número 4, existe um reencontro exigido. Ele vai falar para Moisés: prepara-te para amanhã, bora resolver isso logo, hein? Vamos resolver isso logo, para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali te apresentes a mim no alto do monte. Para que eu restaure o relacionamento, eu tenho que ter um reencontro. Para que eu restaure o relacionamento, eu tenho que ter uma reaproximação. Eu não vou conseguir restaurar de longe aquilo que eu magoei de perto. Aí foi mal aí, não foi mal aí. Essa história de você subir, eu gosto muito quando Jesus encontra com Pedro diante da fogueira. Pedro traiu Jesus, e ele fica de longe, olhando Jesus de longe. Ele está na casa de Anás, o sumo sacerdote, preso para ser julgado. Ele vai passar pelo Sinédrio, vai ser julgado por Caifás também, vai ser levado a Pôncio Pilatos, a Herodes. E aí Pedrão fica olhando de longe, como quem diz assim: não, já fiz besteira. E ele nega 1, 2, 3 vezes. E aí ele reconhece o quê? A história dele de derrota incapacita ele para viver com Deus hoje. Ele vai pescar, ele abandona o ministério, ele fala: para mim não tem mais jeito. Aí o que Jesus faz? Jesus vai reencontrar com ele. Jesus vai para a praia, ele vai falar assim: ó, chama Pedro, diz para ele encontrar comigo lá também. Não é só os 11 não, 10, porque Judas foi se enforcar. Chama Pedro, eu quero ele junto comigo. Ele está pensando que acabou e não acabou não.
A restauração depende da gente se reencontrar, da gente se realinhar, da gente se conectar de novo. Número 5, arrependimento é pessoal. Cuidado com gente que gosta de confessar pecado dos outros. Já viu gente que gosta de confessar pecado dos outros? A minha esposa é assim, o meu marido é assim, o meu filho é assim, o meu pai é assim. Arrependimento é teu. É você que se arrepende. Não dá para você se arrepender pelo outro. Não dá para você confessar o pecado do outro. Porque gente que tenta confessar o pecado dos outros, está tentando o quê? Desviar a atenção de Deus. Fala assim, olha, eu sou ruim, mas tem alguém que é pior do que eu. E quando você quer colocar o pior no teu lugar, isso é uma covardia. É o chamado juízo injusto. Eu pego o melhor que eu tenho em mim e eu comparo com o pior que você tem aí. O que eu sou bom? Aí eu pego aquilo que eu sou fantástico e eu comparo com aquilo que você é medíocre. Então eu arraso você e você fica pensando que você é menor do que eu. O nome disso não é arrependimento. Número 6 e último, não abuse da misericórdia. Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Olha, ele ensacou aqui, ele colocou aqui dentro de uma cesta. Deus é misericordioso, é compassivo, é paciente, é cheio de amor, de fidelidade, mantém seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não abuse não, hein? Contudo, não deixa de punir o culpado. Pastor, eu matei alguém, estou arrependido. Deus me perdoa? Perdoa. Mas você vai puxar 30 anos de cadeia lá em Piraquara. Vocês estão entendendo isso, gente? Pastor, torrei a grana da família. Deus perdoa? Perdoa. Mas você vai puxar a carroça, levando papelão e buscando lixo reciclável. Você vai trabalhar de sol a sol. Você vai plantar de sol a sol, vai colher de sol a sol. Você vai ter que pagar essa dívida. O nome disso, Deus, Ele perdoa. Mas as consequências da nossa responsabilidade, a gente colhe. Tem muita gente hoje que está colhendo o quê? Do abuso que ele experimenta ter quanto o amor dos outros. Aí ele é bonzinho, podemos atropelar ele. Ele é misericordioso, ele é generoso. A gente pode continuar abusando dele. Gente, para tudo tem limite. É isso que Deus está falando. E o pior é que quando isso transborda demais, ele atinge gerações que vêm depois de nós. Não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e a 4ª geração. Relacionamento é a base daquilo que muda a vida da gente. O ser humano é tão carente de relacionamento que hoje está se relacionando, sabe com o quê? Com coisa. Ele se relaciona com uma rede social que não é gente. Eu tenho acho que 50 mil seguidores, que eu nem sei quem são. E tem gente que se relaciona comigo e diz assim, você é o meu pastor. Mas como que eu posso pastorear alguém de longe? Como é que eu posso pastorear você, se você não participa do culto, não participa da célula, não participa do alimento que a gente entrega, não participa da realidade da comunhão, da igreja que a gente vê? É gente que precisa de relacionamento, mas não sabe se relacionar. E aí entra dentro de uma bolha, e está achando que está se relacionando com alguém, e não está. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Meu tempo acabou. Doutora Luciana, é a senhora que está aqui? Já vou apresentar a senhora. Doutora Luciana veio nos visitar lá do Rio de Janeiro com seu esposo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Esse retiro de casais foi só mais uma maneira muito amorosa que Deus proporcionou para todos aqueles que foram, da gente rever a maneira como nós estamos nos relacionando e tratar das dores que a gente está vivendo em silêncio dentro de casa. A gente vem de
famílias diferentes, a gente tem comportamentos diferentes, a gente vive ideologias diferentes, a gente enxerga a sociedade de uma maneira diferente, e aí a gente acaba se casando, porque a gente se encanta com alguém, ou porque a gente se apaixona por alguém, ou porque a gente sonha que esse alguém é alguém que vai caminhar com a gente para sempre. A partir daí, outros relacionamentos vão nascendo. O relacionamento de vocês com o sogro, com sogra, com o cunhado, com cunhada, com o filho que você vai ter, com o neto que você vai ter, com a namorada do neto que você vai ter, todos eles vão ser banhados, nessa mesma estrutura aqui. Na mesma relação que Moisés teve com Deus. Na mesma história que Moisés teve com Deus. Isso aqui é como se você pensasse assim, um relacionamento que um dia foi quebrado, mas que pode ser restaurado. Não é bom que o homem esteja só, não é bom. A solidão, ela não faz bem para a gente. Eu não estou dizendo que não haja momentos que você quer ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho, quero me trancar no quarto, os homens sabem muito bem a respeito da caixinha do nada. Eu não quero nada. O que você está pensando? Não estou pensando em nada. Mas a vida solitária, uma vida sem alguém que possa compartilhar com você a pizza, a vida de alguém que possa compartilhar com você o colo para você descansar, o abraço, isso a gente sempre vai precisar. E a maneira com que a gente caminha, não tem jeito, a gente vai acabar decepcionando o outro. Lembre disso. O propósito que Deus tem para mim e para você é um propósito que não vai mudar. Existe um propósito eterno para a gente. Existe uma vocação eterna para a gente. Deus, Ele quer de fato ser amigo de você. Ele quer ser amigo. Ele quer. Os discípulos não eram iguais. Cada um tinha um fariseu no meio, sabia disso? Tinha um publicano no meio deles. Tinha um zelote, pensa no radical. Esse cara, esse zelote, devia estar no dia 8 de janeiro, se fosse no Brasil. Ele estava lá, quebrando tudo, achando que está fazendo bem. Tem gente de todo tipo dentro da família de Deus. Agora, traz isso que a gente está tratando para dentro do teu relacionamento. Você errou. Fala assim, eu errei. Pode falar, eu errei. Pode falar, eu errei. Olha para o teu pai e para a tua mãe aí. Está com o pai e a mãe aí? Olha para a mãe aí e fala, mãe, eu errei. Fala. Viu? Falou para a mãe? Não caiu o olho. Caiu o olho de alguém? Olha para a esposa aí. Não fazer o contrário, que a gente fica pegando o pé dos homens. Esposa, olha para o teu marido aí. Fala assim, eu estava errado, amorzinho. Fala que estava errada. Fala para ele. Você estava errada? Quer falar não? Aí tem o irmão que já falou assim, não, amor, você estava certa. Pega na mão dessa pessoa. Fala assim, vamos continuar caminhando junto? Vamos recomeçar? Diz para ela assim, eu quero me arrepender. Eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar, talvez você vai ter que ligar para alguém. Vai estar muito longe daqui. Em outra cidade, em outro país. Ela fala assim, lembra aquele tempo lá? Pô, foi meu. E ele vai falar, foi seu mesmo. Agora caiu a ficha. Deixa ele falar. Deixa ele desabafar. E aí depois, você fala assim, eu quero consertar isso. Tem recomeço para tudo. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Se você quer recomeçar, levante sua mão e diga, eu quero. Deus abençoe todos vocês. Eu preciso reconhecer. Tem amizades que a gente tem que recomeçar. Tem histórias que a gente tem que recomeçar. Ninguém disse que é fácil subir 2.200 metros com pedra nas costas. Não é fácil. Mas se você chegar lá, você vai recomeçar. Quero orar por você. Posso orar por você? Se você quer recomeçar qualquer área da sua vida, qualquer área. Você quer começar um relacionamento. Se você quer olhar para você e falar assim, não, a culpa foi minha e eu quero consertar isso. Ainda que você diga, não, a culpa foi do outro, mas eu quero recomeçar. Eu quero reconhecer aqui diante do Senhor que eu não vou mudar a lei. Eu não vou mudar a regra. Não vou mudar a regra. Eu tenho que mudar meu coração. Se você quer isso, vem aqui à frente. Amém, querido. Deus abençoe vocês. Eu não posso deixar de citar aqui, quem está com a gente é a doutora Luciana Pinheiro. Ela é uma especialista em educação parental. Ela tem
trabalhado e está divulgando o material dela aqui. Hoje ela trouxe o Segredo dos Aliados de Deus, é um livro de uma das editoras que eu publico meus livros. Seja muito bem-vinda, doutora, seu esposo, tá bom? Sempre que vocês vierem do Rio de Janeiro, em Curitiba, Bom Retiro é sua casa, amém? Pastor Zé Carlos, Deus abençoe, meu amado, sua família é linda, viu, querido? Levante suas mãos. Eu oro para que você tenha uma semana de reconstruções, uma semana de reparações, uma semana que você suba os montes com a lei, com a palavra de Deus que é boa, que você restaure os relacionamentos, que você recomece aquilo que foi quebrado, que você restaure aquilo que você destruiu, que você vive em paz, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre, amém, amém, gente? Levanta a sua mão assim, ó. Dá um tchau pro pastor. Boa semana, gente. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.